pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e no vídeo de hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre Mister. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Semanalmente eu estou por aqui falando com vocês sobre livros, sobre séries e também sobre filmes. Então se inscreve e vem fazer parte da nossa turminha. É só clicar naquele botão vermelho bonito que tá aqui embaixo. Gente, eu liberei um vídeo bem recente aqui no canal, onde eu falei com vocês sobre Mister. Falei sobre o que esperar do filme, né? Já que o livro ele vai ser adaptado. E aí vocês pediram nos comentários para que eu gravasse um vídeo com spoilers do livro, né? Para que eu contasse para vocês o que acontece no livro, do que se trata a história. E como tudo que vocês pedem por aqui é ordem, aqui estou eu para gravar esse vídeo para vocês. Então eu já quero avisar que, se você ainda não leu Mister, eu recomendo que você não assista esse vídeo aqui, tá bom? Eu vou deixar o link do outro vídeo sem spoilers para vocês aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box de informações. Então, assiste aquele vídeo lá, vê do que se trata a história, porque nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês com detalhes tudo o que acontece no livro, tá? Vou contar como o livro termina. Então, se você não quer saber, né, o que acontece nessa história aqui, se você não quer pegar spoilers, não assista esse vídeo, beleza? Então, bora lá, por quê? Porque eu tenho muita coisa pra falar, o livro é grosso e o vídeo vai ficar enorme. Em Mister, nós vamos conhecer o Maxim e a Alexia. E logo aqui no primeiro capítulo do livro, nós temos a Alexia atormentada, amedrontada, fugindo de alguém. Ela fica vários dias caminhando pela rua, perdida, com frio e com muita fome, até que ela consegue chegar na casa de uma amiga da mãe dela e essa amiga vai acabar dando abrigo para ela. A Alexia, ela vai acabar indo trabalhar na casa do Maxim como faxineira e o Maxim, como eu já contei para vocês lá no outro vídeo, ele é um homem muito galinha. Ele sai com uma mulher diferente a cada noite e após perder o irmão mais velho em um acidente de moto, nós vamos ter o Maxim herdando um título de nobreza desse irmão. O Maxim, ele vai se tornar um conde. Ele não vai ficar feliz com esse título, obviamente, porque o Maxim, ele é aquele tipo de homem que gosta de curtir a vida, né? Como eu já falei pra vocês, ele sai com várias mulheres, ele bebe. Ali no início do livro, ele fala que usa droga de vez em quando. Então, assim, ele é um cara livre e esse título de nobreza, né, o fato dele se tornar um conde, vai fazer com que ele tenha muitas responsabilidades. E além dessa questão da nobreza, nós vamos ter o Maxim lidando com a Carolina. E quem é a Carolina? Carolina é a viúva do irmão dele, né? A cunhada do Maxim. Eu não gostei dessa personagem logo de cara, eu não gostei da Carolina e eu acho que se nós tivermos um segundo livro, sim, a Carolina, ela vai dar muito trabalho nesse segundo livro. Por quê? Porque o Maxim, ele conhece a Carolina desde a época de faculdade e eles são melhores amigos. Além disso, o Maxim, na época de faculdade, ele perdeu a virgindade com a Carolina e ele nutria ali sentimentos por ela. Só que quando foi pra Carolina escolher um parceiro, né, um marido, digamos assim, ela deixou o Maxim totalmente de lado e se casou com o irmão dele, que era o conde. E agora que o marido dela morreu, né, a Carolina, ela volta ali a flertar com o Maxim. Ela se joga pra cima dele, ela chora, ela fala que sente saudade do marido. Você consegue perceber que ela tá fazendo ali uma chantagem emocional pra cima dele e o Maxim, ele cai feito um patinho ali na choradeira dela e aí eles acabam dormindo juntos, sabe? Lá no final do livro, a Carolina, ela assume pro Max, ela acaba assumindo pro Maxim que ela gosta dele, mas a sensação que eu tenho é de que a Carolina, ela é uma bela de uma interesseira, sabe? E o fato do marido dela não ter deixado nada pra ela no testamento comprova isso. Porque lá no passado, ela tava com o Maxim, ela largou o Maxim pra ficar com o irmão dele, porque o irmão dele era o conde, e agora o irmão morreu, o Maxim se tornou conde, e ela vai lá se jogar pra cima do Maxim. Ela é visivelmente, assim, uma interesseira.
E você passa muita raiva com ela, porque ela é aquele tipo que se faz de sonsa, que se faz de coitadinha, e o Maxim, tipo, ele cai aos pés dela feito um palhaço, sabe? A Carolina, ela não aparece tanto assim no livro, mas nas partes em que ela aparece, ela me deu nos nervos. Ela vai aparecer no livro mais no começo da história e ela tem uma aparição ali no final, que é quando ela fala pro Maxim que ela tá apaixonada por ele. Mas ela não aparece tanto assim, graças a Deus. Como eu falei pra vocês, o Maxim e a Carolina, eles vão dormindo juntos, né? A Carolina, ela vai se jogando ali pra cima do Maxim. O Maxim, ele cai na conversa dela até o momento em que a Alexia aparece na história. E agora a gente vai focar aí nessa história de Maxim e Alexia, porque é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? A Alexia, como eu já falei pra vocês, ela vai ser a faxineira, a nova faxineira ali do Maxim. E o Maxim, quando ele bota os olhos dele na Alexia, ele vai ficar doido por ela, porque ela é uma jovem muito atraente. Só que, quando o Maxim, ele tenta se aproximar dela, ela foge dele como o diabo foge da cruz. A Alexia, ela tem medo dos homens, digamos assim, ela se sente apreensiva quando tem um homem ali ao redor dela. Se o Maxim levanta um pouco a voz, ou se o Maxim ele fala com ela usando um tom diferente, ela já acha que ele vai bater nela, sabe? E ela tem muito medo, você percebe que ela tem muito medo dos homens, mas daqui a pouco eu entro nessa parte da história com vocês. Enfim, no início do livro a gente vai ter toda essa enrolação entre esses dois. O Maxim, ele tem interesse pela Alexia, mas ele não faz ideia de como ele vai se aproximar dela, já que ela tá meio que na defensiva, né? Mas a Alexia, ela também nutre sentimentos pelo Maxim. Só que ela mantém esses sentimentos em segredo, porque ela acha que o patrão jamais vai se interessar pela faxineira. História vai, história vem, 100 páginas depois, Alexia e Maxim, eles dão ali o primeiro beijo deles, né? Eles se beijam. Só que, bem nesse momento, dois homens muito estranhos vão bater ali na porta do apartamento do Maxim, atrás da Alexia, e eles vão dizer que eles são da imigração. A Alexia, quando ela ouve a voz desses homens, ela entra em desespero e ela foge do apartamento do Maxim. E o Maxim, ele percebe pela postura e pelo sotaque daqueles homens que eles não são da imigração coisa nenhuma, né? Ele fica preocupado com a Alexia, já que ela foge do apartamento dele. Vale lembrar que, nesse momento, ele já está de 4 aos pés dela. Então ele vai atrás dela e ele encontra ela nessa casa que ela mora de favor, né? Eles se encontram e a Alexia, ela vai acabar abrindo o jogo ali com o Maxim e ela vai contar pra ele, né, o que tá acontecendo ali na vida dela. Ela conta que ela é albanesa, que ela fugiu da Albânia e que ela tá ilegal em Londres, né, que ela é uma imigrante. Mas esse nem é o grande problema. O problema é que esses homens que trouxeram a Alexia e mais algumas outras garotas pra Londres, eles não são pessoas que só ajudam imigrantes. Eles são traficantes de mulheres. E eles traficaram a Alexia. A intenção deles era fazer da Alexia e de todas as garotas que estavam ali com elas, eles queriam, né, fazer delas escravas sexuais. E eles iam fazer com que elas se prostituíssem, né? A Alexia, ela consegue fugir desses homens e sim, é deles que ela está fugindo ali no primeiro capítulo do livro. Mas vale lembrar que esses homens, eles vão dar sim muito trabalho pro Maxim e pra Alexia ao longo da história, mas eles não vão ser os únicos vilões da história. Mas pro final do livro, a gente vai ter mais um vilão aparecendo aqui. Já já a gente conversa sobre isso também. E esse vilão, ele tem muita influência nessa questão do medo que a Alexia tem dos homens. Já já eu explico. Então, a gente vai ter esses traficantes de mulheres perseguindo a Alexia e o Maxim, ele vai proteger ela, né? Ele vai levar ela para uma casa que ele tem na Cornualha. E vale lembrar que, até esse momento, a Alexia, ela não sabe que o Maxim é um conde, tá bom? Enfim, o Maxim, ele vai levar a Alexia para essa casa que ele tem. Eles vão ficar juntos ali e é ali que a gente vai ter uma aproximação maior entre os dois, né? Eles realmente vão começar a se aproximar. E a gente tem o quê? Toda aquela questão da Alexia ser virgem, né? Esse tema é um pouco batido nesse tipo de livro, mas fazer o quê, né?
Enfim, a Alexia, ela conta pro Maxim que ela é virgem. Mas, gente, eles vão estar em uma casa isolada, longe de todo mundo. Não vai ter ninguém na casa com eles. O que vocês acham que eles vão fazer nessa casa? Eles vão jogar xadrez? Sim, eles vão jogar xadrez, mas eles vão fazer bem mais do que isso. E, meus anjos, todas as cenas de sexo que nós não tivemos nas primeiras 100 páginas desse livro, a gente tem no desenrolar da história inteira, assim, muito mesmo. Finalmente, a Alexia, ela vai contar pro Maxim o motivo, né, o porquê dela ter fugido da Albânia. Ela vai contar pra ele que lá ela tinha um noivo chamado Anatoly e que esse cara era muito agressivo e muito abusivo com ela. Ele batia nela, inclusive, né, a Alexia, ela gosta muito de tocar piano e ela toca piano maravilhosamente bem. Só que esse noivo, né, o Anatoly, ele ameaça ela e ele fala que se ela continuar tocando piano, ele vai quebrar todos os dedos das mãos dela. Então, assim, esse homem, ele é muito agressivo. E além disso, esse casamento, né, esse noivado, é arranjado pelo pai da Alexia. E vale lembrar que o pai da Alexia também agride muito ela, ele bate nela ali a todo momento. Por isso ela tem tanto medo, assim, de homens, né? Sempre que o homem fala mais alto, assim, com ela se retrai porque ela acha que ela vai apanhar, porque foi assim que ela cresceu, né? Foi dessa maneira que ela foi criada. Ela apanhava muito do pai, ela apanhava do noivo, então a mãe dela, vendo toda essa situação, ajudou ela a fugir da Albânia, né? Então a gente tem o Maxim e a Alexia ali naquele esconderijo, eles começam a se conhecer melhor, a ter um diálogo, a interagir, né? Eles interagem muito, se é que vocês me entendem. E só que nós teremos um momento em que o Maxim ele vai precisar sair ali do esconderijo e a Alexia fica sozinha. E nesse momento, os dois homens lá que estavam procurando ela aparecem ali no esconderijo, eles pegam a Alexia, eles agridem ela. E aí eles falam que vão levar ela de volta, né? Porque eles gastaram muito dinheiro com ela e tudo mais. É uma cena bem pesada. A Alexia, ela fica com tanto medo desses homens que ela acaba fazendo xixi nas calças, assim, de tão nervosa que ela fica. E quando eles estão para levar ela dali, o Maxim chega e salva ela, né? Homem perfeito que ele é, vai salvar ela. E aí, a Alexia e o Maxim, ele vai chamar a polícia, né, para prender esses homens. Só que a Alexia, ela não pode ficar ali, né? Os policiais não podem conversar com ela porque ela não tem documentos. Então, o Maxim, ele acaba chamando uma empregada e eles levam a Alexia para a mansão dele, né? Que é ali uma casa muito antiga de duque, muito chique, que pertence a ele, a família dele, enfim. A Alexia acaba sendo levada para essa casa e essa empregada vai acabar comentando com a Alexia que o Maxim é um conde. A Alexia, ela vai se sentir traída, ela vai achar que o Maxim não contou nada disso pra ela, porque ele tava brincando com ela, que ele não ia levar ela a sério, que ele não queria ter nada com a faxineira, afinal de contas ele era um conde, né? Ela tenta fugir, mas aí o Maxim chega, eles se acertam e tudo mais, e eles acabam voltando pra Londres. Chegando em Londres, a gente tem o Maxim indo conversar com a Carolina, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Então, enquanto ele tá lá conversando com a Carolina, a Alexia, ela vai ficar sozinha no apartamento. Ela vai cismar que quer fazer um jantar e ela vai até o mercado, só que quando ela chega no mercado, o cara, o ex-noivo, o Anatoly, o agressivo, o escroto, o filho da mãe, vai aparecer ali e vai levar a Alexia. A Alexia, ela não conta pro Anatoly sobre o caso dela com o Maxim, ela fala que ali ela é só uma empregada. Então o Anatoly leva ela pro apartamento para que ela pegue as coisas dela, né? Nesse momento ela deixa um bilhete pro Maxim falando que ela foi embora com o noivo dela, ela não entra em detalhes porque o cara tá ali, ele tá armado. E eles vão embora. Quando o Maxim chega, né, no apartamento dele, ele descobre ali que a Alexia foi sequestrada, né? Ele vai atrás dela. Chegando na Albânia, o Maxim ele vai encontrar a casa dos pais da Alexia. Enquanto ele tá lá, a Alexia ela chega com esse cara, né, com o Anatoly. Vale lembrar que o Anatoly ele leva a Alexia para a Albânia de carro e em todo o trajeto, assim, todos os dias que eles ficam na estrada, ele agride a Alexia, vai ter um momento em que ele vai tentar estuprar ela. Então, assim, esse Anatoly, ele é muito escroto. Enfim,
a gente vai ter ali, né, todo mundo se encontrando na casa da Alexia. O Anatoly e o Maxim, eles vão sair no soco ali, vão começar a brigar, vai ter um maior desentendimento envolvendo o pai dela, que fica do lado do tal Anatoly, enfim. A Alexia vira pro Maxim e cochicha pra ele, você confia em mim? E ele fala, eu confio. E aí ela olha pra cara de todo mundo e fala que está grávida do Maxim, né? A partir desse momento, o Anatoly, ele fala que ele não vai querer casar com uma mulher grávida de outro homem. Ele vai apontar uma arma pra Alexia, ele vai atirar, só que a Alexia vai ter tirado as balas dessa arma. Enfim, a gente vai ter todo um bolo muito doido ali na casa dela. Mas o Anatoly, ele acaba indo embora, ele promete que ele vai se vingar, mas ele vai embora. E o pai da Alexia, que até então acha que ela está grávida do Maxim, ele olha pra eles e fala, ó, você tem 1 semana pra se casar com a minha filha. 1 semana ou 1 mês, não me lembro. 1 semana ou 1 mês. E aí o Maxim, obviamente, pede a Alexia em casamento, porque ele já tinha essa intenção, ele até leva o anel, né, quando ele vai pra Albânia. E como que o livro acaba, né? O livro acaba com o Maxim e a Alexia ali na cama, na casa da Alexia. E o Maxim, ele tá super nervoso pensando em como ele vai contar pra mãe dele sobre esse casamento. A mãe do Maxim, ela é uma megera, assim. E a forma como o livro termina, fica muito visível que a gente tem uma continuação, né? A história vai ter uma continuidade. Então fica aí o questionamento, será que L. James vai liberar pra gente um segundo livro ou não? Porque a história, ela termina com Maxim e Alexia felizes juntos, digamos assim, né? Ele propõe casamento pra ela, eles ficam noivos e tudo mais. Mas a gente tem algumas pontas soltas, né? Então fica aí esse questionamento, teremos continuação ou não. E gente, é isso, esse foi o resumo com spoilers do livro, espero que vocês tenham gostado, me desculpem se o vídeo ficou muito longo, mas é que não dá pra resumir uma história, enfim, sem falar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like pra ajudar a gente na divulgação e de se inscrever aqui no canal. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo no box de informações para quem quiser conferir. Se você tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar o link para compra desse livro aqui embaixo no box de informações também, tá bom? Um big beijo e até o próximo vídeo!